Olá, gente. Eu estou aqui com um seguidor do nosso canal, Memorial Afetivo, e é meu primo, sobrinho do meu pai, né, de Jesus. Nasceu no Rio de Janeiro, ele gostou muito do Ceará e sempre está vindo. E aí eu gostaria de saber dele como é que ele tem acompanhado as publicações que a gente faz no nosso canal com os nossos adolescentes, alunos, lá na nossa escola. Como é que você vê essa ideia do professor estar filmando com os alunos e postando e colocando os alunos para se apresentar um pouco, ler, refletir, trazer ideias novas, aprender com poesia, com filosofia? Como é que você vê tudo isso de um professor? É como eu estava dizendo, um professor que tem um lado mais humano, mais afetivo, ele consegue construir num aluno que tem uma certa dificuldade, uma certa timidez, trazer o lado mais humano dele, como Edilson traz, o professor Edilson traz, faz com que a gente perca a timidez, a criança se sinta mais confiante e nisso descobre ali um aluno inteligente, esforçado, que às vezes, por causa da timidez, por causa da pressão psicológica que ela mesmo sente na dificuldade do aprender, quando um professor como Edilson pega e é carismático, cuidadoso, atencioso, e pega esse lado mais afetivo, querendo desconstruir esse medo que às vezes a gente tem como aluno, explora mais o adolescente, a criança, explora mais a inteligência dela. Porque muitas das vezes o que a gente precisa é uma confiança do lado. Vai, você consegue. E aí a gente acaba se esforçando além daquilo que a gente acha que é capaz e consegue assim dar caminhada para um futuro melhor, né? Sem tanta timidez, porque a timidez atrapalha muito. Eu falo por mim, quando o professor pega e fala assim, minha parte eu já fiz, aí é complicado, porque meu salário eu já ganhei. Meu salário eu já ganhei, é complicado. Agora quando pega um professor para vem ler, vem falar uma poesia, vem aprender comigo que eu tô contigo, vai tirando a timidez do aluno, vai dando uma confiança grande no aluno. E aí se torna mais uma amizade, um companheirismo, ali você fica mais à vontade, então você já não tem aquele medo de errar, porque se errar é humano e o professor vai corrigir o erro mais educadamente. E a gente assim consegue entender que errar é humano, e se a gente gaguejar na hora de ler é normal, se a gente errar numa soma é normal, porque errar também é caminho. E assim se constrói uma criança na leitura, na educação da escola, mas também ele traz a educação como um pai, preocupado com o filho, o futuro dele melhor, né? É assim que eu vejo Edilson, é assim que eu acho que ele está certo nessa caminhada como professor, que o professor tem que ter o olhar humano. Se ele não tiver olhar só como um robô e achar o dele tá certo e o do mais que se faz, assim não cabe dentro da sala de aula um professor que tem um olhar mais como se fosse de empresa, que você tem que fazer o teu, recebeu e tchau. Não é desse jeito, mas é muito gratificante ver o jeito que o meu primo aqui, o Edilson, faz com seus alunos. E eu vejo cada dia mais a evolução dos alunos, né? Os alunos começam com a timidez, daqui a pouco eles mesmos estão se expressando, com o olhar da poesia e colocando aquele jeito romântico, contando a história como se estivesse lá dentro da história, passo a passo. Aí a gente fica feliz dessa caminhada, dessa evolução dos alunos, né? Que a gente vê um vídeo, aí a pessoa tá tímida, no outro já estão filosofando, lendo. Isso mesmo. E as parábolas. Legal, obrigado aí, parabéns. Viu? É tudo que eu precisaria ouvir assim, espontaneamente, sem combinar nada, a gente não combinou. Rio de Janeiro, né? Fala bem pra caramba. Em relação aos estudos, quais são os seus propósitos? Como é que você se vê nessa dimensão escolar, acadêmica? É que nem eu falo, eu nunca fiz faculdade não, mas eu fiz alguns cursos, né? E ao longo do tempo, foi através do meu irmão José Augusto que eu comecei a explorar esse lado da leitura. E eu tinha muita dificuldade assim de falar certo, essas coisas. Português eu sempre tive muita dificuldade, sempre gostei mais do lado de história, essas coisas, assim, geografia e um pouco de matemática. O que acontece? Eu fui vendo que ao longo do tempo, meu irmão foi sendo mais paciente, cativante nessa parte, e ele foi colocando, ele foi vendo meus gostos, gosto mais de ação, história, essas. Aí ele começou a empurrar uns livros sobre as histórias de guerra,
da Primeira Guerra, Segunda Guerra, a filosofia, entendeu? Filosofia humana, né? Aí eu comecei a gostar e comecei a ler Bolshevik, Stalin, A Arte da Guerra e tantos outros livros, que aí eu entendi que a leitura, por mais que você tenha dificuldade no português ou na timidez, a leitura faz você explorar tanto o aprendizado na linguagem correta e tanto na timidez, né? Eu não falaria hoje, antes, né? Diante de uma câmera assim, mas hoje eu fico mais à vontade, por causa de quê? Por causa que a leitura explora tudo isso, bota tudo para fora, tanto a timidez que vai embora e tanto você corrigir as palavras que você fala errado, né? No meu caso foi isso, foi graças ao meu irmão que incentivou a leitura. E hoje, todo dia, eu vou no Google, abro as páginas de jornal ou falando sobre científico ou agricultura, as matérias que eu acho interessante e leio. Leio do começo ao fim. Antes eu lia só aquele começo da matéria, para mim já estava bom. Hoje eu faço questão de ler até o final. Gostando ou não, eu leio até o final. Então você tem tudo e tem tempo e ainda tem competência intelectual, eu diria, competência e habilidades diversas para ser um excelente profissional de qualquer área, mas eu diria que você seria um professor de mão cheia que facilitaria esse conhecimento aos alunos. As ciências humanas lhe chamam mais atenção, lhe cativaram, né? E como professor, acredito que você faria chegar até o aluno o conhecimento de forma tranquila, positiva, né? Sem essa coisa travada, né? Eu acredito assim, Edilson, que as ciências humanas e a filosofia, por mais que a gente não queira seguir carreira, é muito importante para a gente que a gente lê mais, vê no dia a dia, com um olhar diferente para o humano, e lendo você consegue compreender também a vida das pessoas no dia a dia, na fala, o tempo das pessoas, cada um tem seu tempo, você consegue compreender mais o lado humano. Então você poderia, assim, de forma bem tranquila, se comprometer consigo mesmo no espelho da câmera. Eu pretendo cursar um curso, porque eu acho que devemos todos nós acreditar em nós e cursar sim um curso, mesmo que a gente não siga a profissão, mas temos que cursar um curso para evolução da nossa memória, do nosso conhecimento, e também quando a gente for dialogar com uma pessoa ou com pessoas, ou até fazer uma entrevista de emprego, saber se comunicar e também ter conhecimentos gerais, né? Isso. Porque a ciência humana é um conhecimento geral. Isso, entendeu? Boa. Pois valeu, Jesus. Então agradeço a Deus e boa sorte a todos os alunos, que tem um ótimo professor. Obrigado, e meu que querido. Continue assim, não só Edilson, todos os professores, porque sem professor a gente somos nada. Que hoje a gente aprende, amanhã a gente está ensinando, né? Mesmo não sendo cursado. É a mesma coisa o professor. A pessoa sem direção, sem um professor é sem direção, né? Eu digo que eu estou aprendendo a ser professor a cada dia e eu sou assim um pouco flexível para experimentar várias didáticas, metodologias e às vezes até de forma espontânea surge uma dinâmica, surge uma metodologia criativa que ali eu já começo a explorar e desenvolver e até adotar como uma prática de ensino e aprendizado em sala de aula e na vida, tá, de Jesus. Então eu agradeço suas palavras, seu carinho, torço muito para que você supere algumas, às vezes, limitações da juventude, que é a insegurança diante do destino. O medo. Diante do destino, então o medo, isso não deve ser maior do que tua vontade de vencer. Diga assim, o medo não pode ser maior do que nossa vontade de vencer. O medo é como diz a música do Charlie Brown, o filósofo Charlie Brown Jr. O medo vence nossos sonhos, mas a gente que tem que vencer nossos medos para realizar nossos sonhos, né? Beleza. Um abraço. Valeu. Um abraço, beleza.